A paz do Senhor a todos. Hoje falarei sobre o verso 14 de Apocalipse 20. É um texto muito utilizado pelos amigos, né, que não acreditam na literalidade do inferno, do fogo do inferno ou do lago de fogo, né, e tentam dizer que não é literal, né, porque não tem condição, né, de a morte, né. O texto diz: e a morte e o inferno, o Hades, foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Então, para eles, não tem condição da morte, né, que é um ser inanimado, ser lançado dentro do lago de fogo, né? O inferno é o Hades, né? Então, para eles, baseando nisso, não tem condição do lago de fogo ser literal, porque ficaria algo estranho, né? A morte sendo lançado dentro do lago de fogo, ou o inferno sendo lançado dentro de outro, né? Então, esta passagem aqui, ó, e o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Eles entendem como simbólicos, né? Baseando-se neste versículo aqui, né? Então, essa seria a compreensão, né? O lago de fogo não é simbólico, não é literal, porque não tem condição da morte e o inferno, que são seres inanimados, serem lançados nele, né? E o próprio texto diz, né, que esta é a segunda morte. Então, o lago de fogo seria, neste caso, um símbolo de morte para essas pessoas, né, e não algo real e literal, né? Primeiramente, né, a gente sempre, quando olha para Apocalipse 20, verso 10, né, a gente sempre liga com outros textos literais, né? O Apocalipse é um livro simbólico, né, mas tanto o fogo como destino do diabo e o seu tormento, eles são apontados, né, confirmados em outras passagens literais das Escrituras, né? Primeiramente, o tormento do diabo é confirmado aqui, ó, em Mateus 8, verso 29. Eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Né? Então, está muito claro, né, que o demônio será atormentado no fim dos tempos, porque eles mesmos confirmam nessa realidade, né? E, curiosamente, no capítulo 25, 41, vai confirmar a mesma coisa, né? A mesma ideia. E então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, tanto o tormento quanto o fogo, né, como destino para o diabo, né, lá em Apocalipse 20, 10, é confirmado em outras passagens literais da Bíblia, né? Então, como ficaria neste caso, né, o fato de seres inanimados serem lançados no inferno, né? Aí é só compreender, né, que em literaturas apocalípticas, muitas das vezes há essa interação entre o literal, né, e o não literal, né? Isso parece estranho, mas é verdade. Vejamos o verso 1, né? Capítulo 1 de Apocalipse, verso 16. Né? E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Então vemos aqui Jesus, né, com um rosto resplandecente, que é a mesma imagem lá de Mateus 17, né, é literal Jesus aí, mas ao mesmo tempo vemos uma espada, né, saindo da sua boca, né, que simboliza, neste caso, a sua palavra. Temos Jesus literal, mas temos a espada que sai da sua boca como não literal, né? Então, temos essa interação do real e do não irreal, e do real com o que não é real, né? Temos exemplos também do cordeiro, né, que aparece em Apocalipse, né, que ele... deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui, o capítulo 5, né, aparece aqui. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, né? Era o cordeiro, né? Cadê? Deixa eu ver. O cordeiro, obviamente, não é literal. E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, né? E com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto. Só que tá bom. Então temos o cordeiro que não é literal, né? Mas temos os anjos louvando o cordeiro que são literais. E novamente a mesma ideia, né? Do real se interagindo com o que não é irreal, né? Então o texto
Apocalipse 20, 14, né, é apenas essa mesma ideia, né, do real interagindo com o que não é irreal, né? E o que é real é confirmado em outras partes das Escrituras, né? Jesus, lá em Apocalipse 1, verso 16, ele é confirmado, obviamente, em outras partes das Escrituras, né? Até o seu rosto resplandecente, né? O mesmo poderíamos dizer dos anjos, né? E o mesmo poderíamos dizer tanto do fogo, né, quanto, neste caso, do tormento, que é confirmado em outras partes das Escrituras. Então, o texto de Apocalipse 20, verso 14, seria apenas a repetição dessa ideia, né, do real interagindo com o que não é real, né? Simplesmente isso, né? Caso contrário, a gente teria que anular também Jesus, né? Jesus não seria literal porque a espada que sai da boca dele não é literal, né? E o mesmo poderíamos sugerir dos anjos, né? Outro elemento é o povo dizer, né, que o lago de fogo seria apenas um símbolo, né, de segunda morte, porque o texto deixa muito claro, né, esta é a segunda morte, né. Novamente, né, uma estrutura similar a gente vê aqui em Apocalipse 11, né, falando das duas testemunhas, né. Vai dizer: "E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco", né, são dois homens, né. Aí a mesma estrutura. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra, né? Ninguém vai dizer que as duas testemunhas sejam, né, símbolos, né, de duas oliveiras, né? Ao contrário, as duas oliveiras são símbolos, né, das duas testemunhas, né? Ninguém vai admitir isso. Então é a mesma estrutura, né, aplicada às duas testemunhas. E eu acredito que ninguém vai dizer que as duas testemunhas que sejam simbólicas, né, e não as duas oliveiras, né? Está muito claro nas escrituras. E falando de duas testemunhas, a mesma ideia, né, de o literal e o alegórico se interagindo é encontrado aqui no verso 5, né? E se alguém lhes fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa... tá bom, só aqui. Da sua boca, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, né? Esse trecho ele é tirado lá de Jeremias, capítulo 5, verso 14, né? Texto que mostra que as palavras de Jeremias seriam como fogo que sairia da sua boca, né, e devoraria os seus inimigos. Então, até aqui há essa interação, né? As duas testemunhas são literais, mas ao mesmo tempo o fogo que sai da boca delas são símbolos da sua palavra. Novamente, né, o alegórico e o não real, né? O alegórico e o literal se interagindo, entendeu? Mas o literal é confirmado por outras partes das escrituras, né? Então, esse texto aqui de Apocalipse 20:10, né, é apenas um resultado, né, do literal, né, e do não literal se interagindo, né? Ele simplesmente significa que o poder da morte e do Hades, né, que estão personificadas lá no capítulo 6, pararão de operar, né, na terra, né, porque agora quem reinará será Cristo, né? Lá no capítulo 6 elas têm autoridade, e aqui no capítulo 20, né, a morte é praticamente banida da face da terra, né? Então é apenas um alarme falso, né, por parte de muitos que negam a realidade do fogo eterno, né, para aqueles que não querem, né, seguir a vontade de Deus.